colocar para gravar. Olá, olá, você, amigo, amiga da Escola de Fé Política Dom Joaquim. Muito feliz, uma alegria nossa ter entre nós nessa aula de hoje, porque vamos trabalhar um tema inquietante. E eu começo com uma frase do governador de São Paulo, após privatizar a Sabesp. Após bater o martelo, ele disse: há no Brasil muita coisa para ser privatizada. Tarcísio, governador de São Paulo. Parece-nos que, quando falamos de capitalismo neoliberal, temos que levar em consideração o assalto, o entreguismo dos governos neoliberais ao capital. A Sabesp é uma empresa lucrativa e foi privatizada, justamente com o apoio da imprensa burguesa, rádio, CBN, Jovem Pan, Excelsior, Band, Globo, todo o aparelho ideológico esteve a serviço do governador. Aliás, não se tem uma crítica ao governador Tarcísio. Na grande mídia burguesa, eu chamo assim, né? Burguesa ou a mídia majoritária, né? Por isso que, de vez em quando, queridos e queridas, alguém liga aqui, olha, você não já foi assinante do Estado? Eu falo, não, já tem outra fonte de notícia, como o ICL, a mídia Ninja, a Intercept, e vai por aí afora. Tem uma nova mídia sendo construída no Brasil, não é? E, aliás, se você sabe, o ICL foi premiado, Instituto Conhecimento Liberta, criado pelo Eduardo Moreira, um economista, como o melhor notícia no Brasil, não é? Batendo grandes e velhas empresas. De lado, é uma alegria ter conosco esse jovem economista, formado pela PUC 2022, Kevin dos Santos, não é? Ele Exato. Teve experiência de intercâmbio internacional, uma bolsa de estudo pela União Europeia na Itália, onde intercâmbio financeiro. Atualmente trabalha numa empresa como planejamento financeiro e mora numa periferia de Guarulhos chamado Jardim Cumbica, né? Então é um jovem desse que sai da periferia, entra na universidade e começa a pensar a partir dos pés onde pisam, não é? Que é a periferia e o mundo dos pobres. Então, está conosco Kevin, somos todas, hoje à noite, seus alunos e alunos, pela primeira vez. Então, a gente volta daqui 15 dias com tarefa, que toda escola tem que tarefa, trabalho de casa, e o Kevin vai nos deixar aí um bom trabalho de casa. Kevin, a palavra é sua. 40 minutos, uma boa aula para ti, depois a gente abre uma conversa com os nossos colegas aqui. E você que vai assistir, não é, essa aula, se gostar, transmita, divulgue no seu canal, junto aos seus familiares, no YouTube, no WhatsApp da família, porque divulgar coisas boas, interessantes, que dão consciência crítica, não só encher a barriga e sensibilidade no coração, é ajudar a construir a democracia num país mais desiguais do mundo, que é o Brasil. Até lá. Kevin, a palavra é tua. Ok, bom, muito obrigado. Inicialmente eu quero agradecer a presença de todos, eu estou muito feliz por estar aqui, passando um pouco do meu conhecimento sobre o capitalismo neoliberal, e tentar fazer com que vocês entendam aí de uma maneira prática, de uma maneira mais leve, sobre esse neoliberalismo que nos atinge hoje, né, e que vem nos atingindo já durante anos. Como o Friso, ele bem explicou aí para a gente teve a privatização da Sabesp, né, que antes de tudo foi inconstitucional, e isso acaba tornando o empresário dono dela, né, então ela passa do Estado para
CNPJ único que visa apenas atingir os seus lucros. E eu começo principalmente com uma frase da Margaret Thatcher, que foi a primeira ministra do governo britânico, né? E ela fala o seguinte, ela fala que se você não consegue arcar com o seu déficit, ou seja, com os seus gastos públicos, privatize o que vocês têm de melhor. Né? A Margaret Thatcher, ela foi uma líder britânica icônica do século XX, que também expandiu esse pensamento neoliberal ao redor do mundo, e que ela visava principalmente a política de corte de impostos, privatização de estatais, e é o que a gente vê bastante hoje no governo Tarcísio, tá? Duas figuras muito importantes no século XX falaram bastante sobre o neoliberalismo, e o neoliberalismo ele foi tomando corpo no século XX. Por quê? Antes, acho que para ficar claro o que é um neoliberalismo, a gente vai passar por alguns conceitos que são importantes. O neoliberalismo ele é um sistema econômico que preza pelos 4 pilares. Esses 4 pilares são muito importantes, tá? Como, por exemplo, a liberdade de mercados, tá? A redução da intervenção estatal na economia, a desregulamentação e a privatização. O que esses 4 pilares significam exatamente? A liberdade do mercado, ela fala basicamente sobre uma liberalização, né? A gente está falando de liberalização, que é exatamente a eliminação, né, de barreiras comerciais e financeiras, né? Então, por exemplo, a tarifa alfandegária que o governo cobra ao importar alguns produtos é essencial para o quê? Né? Para você manter a soberania nacional, para você produzir o produto internamente, na economia local. Porque se nós, como Brasil, importarmos a um preço muito barato, vocês entendem que a gente vai importar mais do que a gente vai produzir. Por exemplo, a gasolina. Hoje, a gasolina a gente importa. E existe uma barreira alfandegária, existe uma barreira do Estado para que a gente consiga dosar o volume de importações que a gente tem de outros países. Né? Na política neoliberal, no neoliberalismo, a gente fala, não é possível ter eficiência econômica se a gente não eliminar essas barreiras. Né? Então, esse é um primeiro pilar, né? Ter um mercado livre, a liberdade dos mercados, eliminar barreiras, ou seja, impostos que a gente que faça com que haja eficiência econômica. Esse é a primeira falácia, na realidade, do neoliberalismo. A segunda é a redução da intervenção estatal. A redução da intervenção estatal está ligado à desestatização, ou seja, a privatização de empresas estatais, o que aconteceu com a Sabesp. A Sabesp ela foi privatizada, então ela deixou de ser mando do Estado e passou a ser mando de uma pessoa, de um capitalista, tá? E o neoliberalismo, ele preza por isso, tá? Ele fala que as estatais, há uma noção que o neoliberalismo prega de que as estatais não têm eficiência econômica e não têm eficiência, né, na produção, no fornecimento dos serviços, tá? Então, por isso que o neoliberalismo, ele prega essa redução da intervenção estatal, né? Para o neoliberalismo, o Estado, ele só deve intervir em segurança, ou hoje nem mais em recapeamento, por exemplo, de ruas e vias das nossas cidades, tá? Mas isso também é algo que é privatizado hoje. O segundo pilar, ele está ligado à desregulamentação, né? Então, há também uma crença do neoliberalismo que a desburocratização, ela fomenta eficiência econômica. Então, quanto mais burocratizado, quanto mais lei, quanto mais mecanismos para regularizar uma situação econômica, pior é para a eficiência econômica, né? E o segundo pilar, que hoje a gente consegue ver aí no governo Lula, é sobre a austeridade fiscal. E o que isso significa? Significa, na realidade, deixar de obedecer, na realidade, o orçamento público. Então, assim, o orçamento público é definido,
né, ali no final do ano, em 2023, foi definido o orçamento de 2024. Então, vamos supor que a gente tenha definido que o governo teria 300 bilhões para gastar em saúde pública, segurança, transporte, etc. Esses 300 bilhões, eles não poderão ultrapassá-lo, né? Então, ele tem que obedecer um teto, ele tem que obedecer o orçamento público, ou reduzir esse orçamento, né, para que o governo consiga custear todas as suas, para que o governo, na realidade, gere um superávit fiscal. Superávit e déficit para vocês está ok? Vocês entendem o que são? Respondam com positivo na câmera, só para entender que vocês... Beleza. Então, a maioria dos governos, a maioria dos governos não, a população, né, o mercado, às vezes eles fazem pressão para que o governo ele tenha um superávit fiscal, ou seja, que ele tenha as suas contas em dia, que ele consiga arrecadar mais do que eles efetivamente gastam. E isso, na realidade, não é o que o Estado deveria ser feito, mas isso daí é uma opinião mais minha, então, antes de dar uma opinião crítica em relação ao assunto, o neoliberalismo, ele preza por isso, né? Então, controle rigoroso dos gastos públicos para evitar déficits, reduzir a dívida pública, é algo que, no neoliberalismo, é bastante praticado. E toda a trajetória histórica que o neoliberalismo veio ganhando força, aconteceu a partir de 1929. Em 1929, a gente teve a chamada Grande Depressão, né, que foi a queda da Bolsa de Valores norte-americana, e isso foi um lapso, atingiu todos os países ao redor do mundo, tá? E aí surgiu a política keynesiana, né, na intenção de reverter essa situação que a economia, que a Grande Depressão gerou, né, que foi alto desemprego, que foi diminuição de renda, aumento da inflação, e aí surgiu a importância de ter um Estado interventor, de ter um Estado forte na economia, para que pudesse investir na criação de empregos, para que pudesse proteger a renda, proteger a própria nação, né? Então, foi nesse sentido que o Estado, ele ganhou bastante força durante a Grande Depressão, através, na realidade, da política keynesiana, né? Keynes, ele era, na época em que ele formulou, na época ele não achava que aquilo iria se chamar keynesianismo, né? Tendo como origem o nome dele, mas ele criou uma teoria que fizesse com que o Estado deveria estar presente em momentos de crise para amenizar as contradições do capitalismo. A depressão, a crise econômica, anteriormente, né, no liberalismo clássico, ela era resolvida pelo mercado, ou seja, a mão invisível do mercado regula essas situações de crise, né? E isso não bastava, porque enquanto a Grande Depressão estava acontecendo, as pessoas morriam de fome, estavam sem um teto para morar, né? Então, o Keynes, ele ressaltou a importância de ter um Estado interventor. Durante um longo tempo, desde 1929 até a década de 70, 80, a economia, ela teve o mundo, né, passou por alguns anos de glória, né, que até por vezes é chamado de 30 anos gloriosos, que a economia estava mais tranquila, teve a economia do pós-guerra, teve a intervenção do Estado norte-americano, né, emprestando dinheiro para os países da Europa que tinham passado pela guerra, que não tinham condições de se reerguer. Teve também empréstimos ao Japão também, que foi dizimado lá por Hiroshima, etc. Mas uma outra crise na década de 70 e de 80 chamou bastante atenção e fez com que o neoliberalismo ganhasse força.
Porque se a gente tem um momento, né, de 29 até 70, um Estado interventor, um Estado forte na economia, em 70 e 80, a gente tem a crise do petróleo, né, que foi um momento em que as economias, né, mundiais sentiram a falta de uma matriz energética secundária, porque, por exemplo, dado o contexto do Brasil, o Brasil ele tinha alta dependência da gasolina, né, do petróleo, ele importava muito petróleo, o Brasil. Então, quando a gente tem uma crise no Oriente Médio, né, a chamada crise do petróleo, a guerra do Iraque, né, que fez com que o preço do barril do petróleo saltasse de valor, quando a gente tem esse acontecimento, o custo de importação, né, para os países que são dependentes do petróleo aumenta. Então, como existem algumas indústrias, né, que importam esse petróleo, e o petróleo ele é uma matriz primária que serve como insumo para a produção de diversos produtos, acredito que quase todos, né, isso fez com que o preço dos alimentos, preço dos produtos que são produzidos aumentasse. E com esse aumento do preço, devido ao aumento do insumo que o produzia, fazia com que a gente tivesse uma alta inflação, né? E as economias estavam passando por uma estagflação. O que é uma estagflação? É quando você tem uma inflação muito alta e você tem uma economia que está constante, que está reta, que não diminui nem... Na realidade, é uma economia que reduz a sua produção, então é uma economia em decadência, mas que a inflação é muito alta. Então, os economistas da época, os pensadores da época, eles tinham em mente que eles precisavam fazer alguma coisa e eles deveriam agir no lado da oferta. E o que significa agir no lado da oferta, tá, gente? Quando eu falo agir do lado da oferta, é promover alguma política que faça com que a gente mude a perspectiva de produção dos produtores. Então, a política neoliberal, ela vem, e a economia neoliberal, ela vem justamente para olhar o lado da produção, ou seja, o lado do proprietário, o lado que produz todos os produtos. Então, quando eles olham isso, né, o que eles falam? Bom, isso se dá por alguns economistas, né, como por exemplo Milton Friedman, né, que ele destaca bastante a presença de uma política econômica em que a gente teria que deixar a taxa de juros, né, da economia se regular automaticamente, sozinha, né, para que isso fizesse com que a decisão do investidor mudasse através da taxa de juros, né? Quando eu tenho uma taxa de juros muito alta, significa que, do lado do consumidor, significa que eu posso contrair, que eu não vou contrair muitos empréstimos para poder consumir, né? Como, por exemplo, se eu vou fazer um financiamento de uma casa e a taxa de juros ela está muito alta, então eu vou deixar de comprar, né, deixar de ter esse empréstimo, porque eu vou pagar um juros muito alto, e se eu tenho uma taxa de juros muito baixa, eu vou, na realidade, fazer mais empréstimos para comprar. Isso do lado do consumidor. Do lado do produtor, é diferente. Se eu tenho uma taxa de juros muito alta, ele também não vai investir. E a falta de investimento na economia não vai gerar emprego, não vai gerar renda, não vai gerar crescimento econômico. Então, para Milton Friedman, essa taxa de juros, o mercado deveria regulá-la, né, e não o Estado. Na época, quem estava regulando a taxa de juros era o Estado. Hoje, né, atualmente, nos últimos anos, o Banco Central, ele ganhou autonomia, né, mais autonomia, vamos dizer assim. E essa autonomia é justamente fruto de uma política, de uma pressão do mercado neoliberal, porque isso reduz a intervenção estatal, né? Então, por exemplo, quando eu deixo a presidência do Banco Central ser decidida de 4 em 4 anos no meio do governo, e quando eu deixo de
do governo, né, do ministro da Economia, quando eu deixo do ministro da Economia não interferir, né, não dar a sua opinião para determinar, por exemplo, a taxa de juros que o mercado irá praticar, isso acaba interferindo na economia, né? Então, como eu expliquei para vocês, eu tenho uma taxa de juros muito alta, o investimento é mais baixo, né? Ou o consumo também ele vai se reduzir, porque a população não vai contrair tantos empréstimos, e quando eu tenho uma taxa de juros muito baixa, como eu expliquei, o pessoal vai contrair empréstimo, vai investir na economia, vai ter crescimento econômico e etc. Tá? Então, na década de 70 e 80, havia muito essa discussão sobre quem determinaria a taxa de juros, se era o mercado ou se era o Estado. Né? Nessa época também, os pensadores não, né, mas os líderes mundiais, eles ganharam força, como Ronald Reagan, né, que foi tragicamente assassinado na década de 80. Ele também era um político propagador do pensamento neoliberal. No período em que ele estava no Poder Executivo nos Estados Unidos, ele foi conhecido principalmente pelo corte de impostos, né? Ou seja, ele reduziu os impostos que recaíam sobre a renda. Aqui no Brasil é o que a gente considera como o IRPF, o IRPJ também, porque ele reduziu a carga tributária em cima dos agentes econômicos lá nos Estados Unidos e também privatizou algumas estatais. Margaret Thatcher, na Grã-Bretanha, ela reduziu bastante também a carga tributária sobre os empresários e sobre a população, mas também privatizou algumas companhias de gás, também privatizou algumas companhias de telefonia. Aqui no Brasil não foi muito diferente. Durante esse período, 70, 80, 90, acho que vocês vão saber melhor do que eu, mas teve bastantes privatizações, por exemplo, da companhia de telefonia, né, teve bastante privatização no setor das tecnologias, né. Então, a Telefônica, que era uma empresa estatal, passou a ser privatizada, né? Então, também teve esse movimento no Brasil. Esse foi um movimento, na realidade, global, porque o keynesianismo, a intervenção estatal, ela perdeu força. Por quê? Na época, também tem um pilar muito importante da política keynesiana, que era o conceito de demanda agregada, né? Um conceito de PIB. Para o para o para Keynes, a inflação ela era explicada apenas por conta do crescimento da economia. Para Keynes, não existia crescimento sem ter inflação, né? Então, quando você se depara, né, com uma economia em que você tem inflação, mas que você não tem crescimento econômico, ele não conseguiria explicar. E aí é o momento em que grandes pensadores, né, teóricos da época, eles chamam bastante atenção sobre esse ponto, tentar explicar a inflação, mas por outro ponto de vista. Né? A economia, vocês vão notar que ela tem vários pontos de vistas para explicar uma coisa só. Né? Então, depois eu posso explicar um pouquinho mais para vocês, acho que na segunda aula, sobre a metodologia científica em que o neoliberalismo e que o liberalismo se baseiam para poder explicar para poder explicar a economia hoje. É bem importante, é muito rico, assim, tem bastante informação sobre isso. Só que o neoliberalismo, ele não se distancia muito do que a gente viu pelo liberalismo, né? Porque, por exemplo, antes de Keynes, antes do ano de 1929, a gente tinha a presença muito forte do liberalismo, né? E o liberalismo, ele se baseava principalmente na liberdade individual, na proteção da propriedade privada, na intervenção mínima do Estado, né, na propagação do mercado livre. Então, a base dele é muito similar ao neoliberalismo. Esse neoliberalismo, ele ganha força, por quê? Porque o liberalismo ele foi fundado lá com Adam Smith, Ricardo, John Locke, pensadores
clássicos que existiram no ano de 1500. Então, o liberalismo é uma corrente de pensamento econômica bem antiga, né, que não se modernizou ao longo do tempo. O neoliberalismo, o novo liberalismo, é justamente se baseia no liberalismo, mas ele é novo porque houve todo um avanço tecnológico do Estado, das economias, etc. Então, o neoliberalismo ele foca na desregulamentação do mercado livre, né? Então, quanto mais livre for o mercado, melhor, né? Porque isso gera eficiência econômica. O mercado, a política econômica neoliberal, ela está pensando em eficiência econômica e para eles há a crença de que a desregulamentação é importante. Há a crença de que políticas fiscais rigorosas para controlar o déficit público são importantes, né? Então, não gastar muito, não gastar, por exemplo, em esporte. Vai gastar em esporte? Para o neoliberalismo, não deve gastar em esporte, entendeu? Não deve gastar em cultura, porque cultura não gera eficiência econômica. O neoliberalismo, de certa forma, ele foca em alguns pontos em que não há um debate, né? Eles tem uma visão basicamente financeira e empresarial do papel do Estado, tá? Para eles, o Estado, para o neoliberalismo, o Estado ele tem que ser superavitário. E a grande crítica que David Harvey tem, que Karl Marx tinha na época em relação ao liberalismo, era que o Estado ele deveria apoiar Karl Marx não, mas David Harvey ele fala bastante isso. O Estado ele deve apoiar e Keynes também falava bastante isso. O Estado ele deve apoiar, deve na realidade apoiar não, gente, a palavra fugiu. Mas o Estado ele deve ser um braço do capitalismo, a fim de reduzir as contradições que o capitalismo nos invoca hoje, nos proporciona hoje. David Harvey fala que o neoliberalismo ele é responsável pela desigualdade de renda, tá? Muito pela desigualdade de renda. E por que que isso acontece? Na realidade, eu vou explicar um pouquinho mais tarde. Por quê? Porque ainda passando por todo o trajeto histórico, teve uma coisa em 1990, 2000, que foi chamado Consenso de Washington. E o Consenso de Washington, ele é algo que ele é algo que retrata bem o que foi o neoliberalismo. Eu só queria pedir a permissão aí, Friso, de eu compartilhar a tela, que são 10 regras do Consenso de Washington. Pois não, fique à vontade. E essas 10 regras falam bastante sobre o que foi o neoliberalismo. E aí a gente vai passar regra a regra, né? E a gente vai fazer uma dinâmica aqui de saber qual que é o impacto econômico que isso tem na economia. E aí eu vou explicando para vocês certinho o impacto de cada política neoliberal no mundo real, tá bom? Então, vou compartilhar a tela, me avisem quando vocês estiverem vendo. Só um minutinho. Janela. Ok. Aumenta um pouquinho, Kevin. 1990, 2000. Aumenta um pouco. Conseguindo. Peraí. Tá. Consegui compartilhar agora. Não conseguindo ver? Ainda não. Não estou conseguindo ver? Não, não. Estava na tela. Você tirou? Poxa, peraí.
Acho que agora vai. Ok, tranquilo, ótimo. Beleza. Então, vou só mudar a minha aqui. Beleza. Então, em 1990 e 2000, a gente teve o chamado Consenso de Washington. O Consenso de Washington, ele se baseou no quê? Foi, na realidade, uma idealização pelo FMI e pelo Banco Mundial, tá? Em que teve também a presença de alguns economistas do Tesouro norte-americano, para poder criar segmentos, regras em que os estados latino-americanos pudessem promover o desenvolvimento, tá, de suas nações. Então, essa chargezinha aqui que vocês conseguem ver é basicamente o que foi feito, né? Aqui o chapéuzinho do Tio Sam, representando, e aqui as pessoas, né? O FMI, o Banco Mundial, chapéu do Tio Sam representando os Estados Unidos, as regrinhas sendo cuspidas aqui, né? Para o Brasil, Colômbia, Argentina, ou seja, para os países latino-americanos, para promover o desenvolvimento. Então, uma das primeiras regras era ter disciplina fiscal. Então, para eles era o seguinte: manter uma política fiscal rigorosa, evitando o déficit público elevado e insustentável. Isso faria com que o Estado ele tivesse superávit, ou seja, teria as contas positivas para poder fazer investimentos, né? Para poder fazer investimentos no setor produtivo, infraestrutura, etc. Claro que esse investimento não seria um investimento direto, né? Seria um investimento que teria também como iniciativa uma parceria público-privada, né? Uma PPP, que hoje é dado aí nos governos atuais no Brasil, né? Então, sempre ter essa disciplina fiscal, obedecer o teto, ter superávit nas contas orçamentais é uma política neoliberal. E qual que é o impacto disso na economia? O Estado e o David Harvey, Márcio Postman, que são economistas que trabalham bastante sobre a importância do Estado na economia, eles sempre ressaltam isso. O Estado, ele não é para gerar lucro. Ele não é para... E também não é para ter déficit, né? Não é para ter, gastar muito, além do que é previsto, além do que é sustentável. O Estado, ele é para ter as contas zeradas, né? Tudo que ele arrecada, ele tem que distribuir na economia, ele tem que fazer aquele dinheiro girar. O dinheiro do Estado, ele não tem que ficar parado no banco. Dinheiro no banco é dinheiro improdutivo. Só é produtivo para os bancos que têm as suas receitas baseadas nos juros. Então, o Estado, ele não tem que ter superávit, ele tem que pegar aquele dinheiro e reinvestir, né? Então, essa é uma das críticas que alguns economistas, né, mais alinhados com o progressismo, têm em relação ao teto de gastos. Pô, você tem um teto, mas, cara, espera lá, eu vou deixar uma população morrer de fome por conta disso? Por exemplo disso, a gente tem a pandemia. A pandemia foi uma crise global que a gente teve, em que o Estado ele teve que furar, por exemplo, o teto de gastos, que a gente sempre fala aqui, né? Por quê? Porque senão a população morreria de fome, né? Que é o chamado auxílio emergencial, tá? Então, ressaltou a importância do papel do Estado em tempos de crise, em tempos de regular a economia, porque a economia no capitalismo tem suas contradições. Eu acho que posteriormente, quando a gente vai falando sobre capitalismo, acho que talvez a gente poderia falar um pouco sobre essas contradições, tá? O segundo ponto do consenso de Washington foi ter um redirecionamento do gasto público. Ou seja, o gasto público ele deve promover o crescimento econômico, que ajudem os pobres, como a educação, a infraestrutura e a saúde. Porém, às vezes, a gente sabe que isso não acontece. A gente sabe que quando a gente teve aí no governo Bolsonaro, algumas bolsas que eram destinadas à ciência foram cortadas, o Ciências Sem Fronteiras, que era um programa do governo que o Lula tinha, que ainda esteve em vigor no governo Dilma, também tinha. Então,
esses programas acabaram, né? O programa, por exemplo, o repasse que era feito às universidades públicas também acabaram, porque eles entendiam que não era um gasto produtivo. Então, tem esse ponto, esse pilar do consenso de Washington, que falava que o gasto público ele deve ser direcionado para gerar crescimento econômico. E esse crescimento econômico, Keynes fala bastante disso também, né? O gasto público ele seria importante, por quê? Porque gastos em infraestrutura, por exemplo, pontes, construções de metrô, construção de vias, rodovias, esses tipos de gastos, eles geram um dinamismo, na realidade, o maior dinamismo na economia, né? Então, por exemplo, quando o governo Lula anunciou recentemente que ele faria investimentos, que o BNDES iria conceder crédito para fazer uma ligação de trem entre São Paulo e Campinas, esse gasto público, ele vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar um dinamismo na economia de São Paulo muito alto, tá? Então, assim, o gasto público é muito importante. E ter a disciplina fiscal também, mas não é só isso. O Estado, ele não tem que ser um Estado empresarial, ele tem que ser um Estado dinâmico, que está ali investindo, que está fazendo com que o dinheiro circule, pois a circulação desse dinheiro gera crescimento econômico, tá? O terceiro ponto é uma reforma tributária, ou seja, o elemento, né, do consenso de Washington trouxe a reforma tributária porque isso aumentaria as receitas do governo, né? Então, o governo ele está pensando o quê? Eu tenho que aumentar a receita, tenho que diminuir custo para eu ter superávit, né, para eu poder fazer investimento, ou guardar, né? Durante o governo Bolsonaro, uma das críticas que o Fernando Haddad fazia era que o governo ele mantinha muito dinheiro parado no cofre público e não colocava esse dinheiro para circular, né? Tanto é que houve alguns cortes, por exemplo, em investimentos à cultura, à educação, ao esporte, né? Justamente por conta da falta do entendimento, da falta do dinamismo econômico, de crescimento econômico falta de conhecimento desse dinamismo que o governo tinha na época. Liberalização das taxas de juros. A liberalização das taxas de juros foi o que eu falei. Milton Friedman, que foi o cara que falava que a taxa de juros tinha que ser determinada pela mão do mercado, tinha que ser determinada pelo mercado de forma natural, faria com que isso gerasse mais renda, maior dinamismo econômico, porque os agentes econômicos, as empresas, a população, iria voltar a ter baixas de juros menores, porque com baixas de juros menores, eu aumento o meu consumo. E existe toda uma metodologia, todo um pensamento científico que se baseia nisso, para que eles teorizem que a liberalização das taxas de juros seria algo benéfico na economia, tá? Quinto, taxas de câmbios competitivas. Então, o consenso de Washington ele falava assim para o país: você tem que adotar uma taxa de câmbio competitiva internacional que evite desequilíbrios externos, né? O que isso significa? Quando a gente tem um dólar mais caro, as importações ficarão mais caras e as exportações ficarão também mais caras, né? Porém, o impacto disso, a partir do momento em que você abre a sua economia, você, além de exportar e importar, você concorre com a economia internacional. E o fato de você concorrer com a economia internacional, por exemplo, pode tornar você, dependendo do teor tecnológico que o cenário internacional tem, pode impactar a sua indústria nacional, né? Então, por exemplo, a gente tem uma produção de carros aqui no Brasil, mas também existe uma produção de carros na Alemanha. Dada as condições do dólar ou euro, a gente vai aumentar o preço, né, do carro ou diminuir o preço do carro. O que eu quero dizer com isso? O Brasil, ele é essencialmente agrícola,
né? Então, o Brasil, ele é forte no quê? Ele é forte em exportação de produtos primários. Então, o Brasil exportando carro para o comércio exterior vai ser mais benéfico ou maléfico à economia brasileira? Porque, por exemplo, a gente tem o Brasil, que é essencialmente agrário, né, até hoje, a gente exporta muita matéria-prima para o cenário internacional, e a gente tem a Alemanha, que é um país super tecnológico, que produz carros a baixo custo, tem toda uma matriz de produção, né? Quando, sei lá, os Estados Unidos vai importar carro, de quem que ele vai importar? Do Brasil ou da Alemanha? Dependendo da taxa de câmbio, vai adotar da Alemanha. Então, e dependendo da taxa de câmbio e também da matriz tecnológica que cada país tem na produção. Porque a Alemanha ela produz um carro mais barato e também pode ter um controle da taxa de câmbio melhor. E basicamente a China faz muito isso hoje. Mas como o carro é mais barato na Alemanha, então ele vai importar de lá. Então, quando a gente liberaliza a economia, a, o carro, por ser mais barato na Alemanha, promove essa importação dos Estados Unidos pela Alemanha. Os Estados Unidos não vai comprar carro do Brasil, mas os Estados Unidos vai comprar arroz, vai comprar feijão, vai comprar açúcar, café, justamente porque o Brasil tem toda uma matriz de produção voltada para o mercado primário. Tá? E a taxa de câmbio, ela vai, a depender da taxa de câmbio que você adote, ela vai tornar a sua exportação ou importação mais cara, tá? Mas tem essa questão da matriz de produção de cada empresa. E isso entra exatamente no que eu estou falando aqui sobre a liberalização do comércio. Quando a gente reduz as tarifas alfandegárias, as barreiras do comércio internacional, a gente, de certa forma, fragiliza a nossa economia. Por quê? Porque a gente concorre com o cenário internacional. E a depender da prática de câmbio de cada país, e a depender também da matriz de produção de cada país, a gente acaba perdendo isso. E outro fato também que eu gostaria de falar para vocês é que, a partir do momento em que a gente passa a exportar, por exemplo, arroz ou a carne, que a gente é muito forte, a partir do momento que a gente começa a exportar a carne, o preço internacional acaba concorrendo com o preço nacional, né? Então, por exemplo, se a carne tiver mais cara nos Estados Unidos, a gente vai exportar mais carne para os Estados Unidos, né? Só que, como a gente tem um elevado preço, o que vai acabar acontecendo, né? Eu vou exportar carne de primeira qualidade, eu vou vender carne de má qualidade para o cenário nacional, eu vou vender um pouco mais caro, né? Porque o pessoal vai pagar mais caro, por quê? Porque eu tenho um planejamento para receber 100. Por eu estar vendendo acima do que eu planejava, eu vou aumentar um pouquinho o preço aqui, vou deixar o preço que eu vou vender para o Brasil um pouquinho mais caro, para eu conseguir obter um lucro maior no final do ano, que é exatamente isso que os agentes econômicos lá da empresa procuram, né? Então, a liberalização do comércio, ela fragiliza as economias que não têm um teor tecnológico muito maior, tá? A liberalização do comércio só é bom para país de primeiro mundo, tá? E a China, hoje, ela entendeu isso muito bem, né? Porque a China, nos anos 80, ela liberalizou muita coisa. Ela deixou as empresas entrarem. Por quê? Porque lá as empresas obteriam um custo de menor nível, né? Então, lá a mão de obra é barata, lá a exploração da mão de obra há aumento da insalubridade, há muita coisa na China, há uma história não contada na China, né? Que faz com que o produto tenha baixo custo. Porém, a China, ao entender isso e
pensar que, pô, eu não sei tanto de China, mas eu ainda quero estudar muito a China. Mas, assim, falando o que os meus professores um dia já me disseram, a China entendeu como funciona a dinâmica capitalista há muito tempo. Então, primeiro, ela liberalizou, né? E aí vem até uma história de que as empresas não têm nação, né? Existe uma teoria falando que, do Elias Jabbour, falando que as empresas, o capital, ele não tem nação, então o capital, ele vai produzir aonde ele obtiver mais lucro. Então, se é a China que eu vou ter mais lucro, eu vou para a China, entendeu? Os Estados Unidos, hoje, ele sofre com algumas desindustrializações que eles têm ao redor do país, justamente porque é mais barato produzir em Taiwan, é mais barato produzir na Indonésia, é mais barato produzir na China, por quê? Porque lá eles têm um custo mais baixo. A China, a partir do momento que entendeu isso, elas investiram em tecnologia, né? Tanto é que hoje a gente importa, antigamente a gente importava da China, só que antigamente a China tinha uma fama de que, se esse produto é Xing Ling, eu não quero, né? Porque veio da China e tudo que vem da China não presta. Hoje, a gente tem outra visão da China. Hoje, tudo vem da China. Recentemente, a gente teve aí a compra, né, pelo estado de São Paulo, de trens que são chineses, produzidos na China. Né? Então, a China entendeu muito bem isso, a China deu a volta por cima, né? E isso é um papo, é uma coisa que a gente poderia se estender para um outro momento, tá? Mas que a liberalização do comércio, a partir do momento em que você não defende a sua nação, ela se torna um risco, ela se torna perigosa, ela gera desemprego, né? Aqui, e ficando mais um pouco nesse ponto, porque é muito importante, porque hoje eu vi uma publicação em que a China, no ano de 80, eles exportavam 3,5 bi. Hoje eles exportam 80 bilhões, alguma coisa assim, de 1980 até 2020. Né? Então é algo assim absurdo. E essa vantagem internacional, ela dá vantagem competitiva do país nos mercados. Tanto é que hoje a gente vê uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, né? A China, a partir do momento em que ela entendeu isso, o que que ela fez? Ela agiu em políticas, o Estado chinês, né, a República Popular da China, interviu em políticas de desvalorização da moeda nacional. Ou seja, se o câmbio para a gente aqui está 5,60, o que que eles fizeram? O câmbio para ele, para os chineses, é tipo 1 contra R$ 1.000. Entendeu? Se para a gente está 5,60 hoje, 5,60 não, 5,60, 5,70, o câmbio para os chineses é muito mais elevado, né? Isso vocês podem dar um Google aí. Então, o que que isso faz? O que que isso interfere exatamente na China? Os materiais que a China, por exemplo, importassem seriam mais caros, porque você tem um câmbio alto. Mas isso faz com que a China tenha ou tivesse uma substituição pela importação. Então, assim, se eu um dia importei trem, metrô da Alemanha, dos Estados Unidos, hoje eu vou fazer o quê? Vou produzir o meu trem, vou produzir o meu metrô. Né? Então, houve, na realidade, uma substituição de importação por conta da desvalorização do câmbio. Né? Então, é muito importante observar isso. A China também aumentou as tarifas alfandegárias para deixar o produto que eles importassem também mais caro. Né? Então, isso vai muito encontro a uma sanção do governo Lula em taxar as comprinhas de até $50. Antes, elas não eram taxadas. Mas qual que é a importância de, por exemplo, do Brasil taxar essas comprinhas? Proteção dos empregos e proteção do desenvolvimento nacional. Então, é importante que haja essa taxação. Por quê? Porque se eu comprava, sei lá, uma roupa por R$ 250 da Shein, né, que era produzida na China, ela vai ficar 400 agora. Então, eu não tenho R$ 400, eu tenho 250. Então, onde eu vou gastar o meu dinheiro? Onde eu vou gastar os meus R$ 250? Na indústria nacional.
entendeu? Na Riachuelo, por exemplo, na CEA. Então, a gente mantém essa renda que nós adquirimos internamente no país. E renda no país, renda que está sendo gasta no próprio país, gera o quê? Gera crescimento econômico, gera emprego, gera... e por aí vai, tá? O próximo ponto é abertura para investimentos estrangeiros diretos. Isso aqui é muito importante, porque o Brasil fez muito na década durante o FHC, como eu vi aí nos comentários. Quando a gente privatiza, né, ou quando a gente abre as portas para que países ao redor do mundo façam investimentos, isso gera crescimento econômico. Porém, uma coisa que vocês têm que ter muito clara é a diferença entre curto prazo e longo prazo. Isso gera crescimento econômico? Claro, no curto prazo, gera um enorme crescimento econômico. Porque a empresa, por exemplo, italiana, a Enel, quando ela comprou não lembro o nome da empresa, mas quando ela comprou a de energia aqui em São Paulo, que ela fez? A companhia de energia aqui em São Paulo, quando ela comprou, ela fez alguns investimentos, né? Então, esse investimento, ele gerou emprego, gerou renda no curto prazo. Porém, o que não nos contam é que, a partir do momento, e assim, eu posso falar isso porque eu trabalho em uma empresa também italiana, o que não nos contam é que todo o lucro que a gente produziu, que o brasileiro pagou a conta, né, lá de energia, todo o lucro no final do ano, ele é enviado como remessa para o exterior, né? Então, por exemplo, a Enel lucrou, um exemplo, tá, hipotético. A Enel lucrou 100 milhões durante um ano. 95% desses 100 milhões, ele é enviado ao exterior. Então, quem lucra com isso, quem tem benefício com isso, não é a gente aqui internamente. Na realidade, a Itália, a matriz italiana. É a Enel da Itália que tem esse benefício. Eu posso falar, assim, da Chiesi. Chiesi, em 2023, eles lucraram 93 milhões. Lá, existe uma política que 90% desse lucro tem que ser revertido, tem que ser enviado para o exterior. E isso acaba sendo enviado para o exterior, né? Então, aí é um problema, é uma história que o pessoal não conta, né? Então, por exemplo, quando há a privatização também dessas empresas, o lucro que ficaria com o Estado, ele vai ser, na realidade, enviado para o exterior, né? Então, há um problema em relação a isso. Agora, por exemplo, assim, se alguma empresa vem, faz um investimento internamente aqui no Brasil, gera crescimento econômico, gera emprego, e que é muito bom, é maravilhoso. Porém, o impacto na economia de longo prazo, ele é maléfico, né? Então, esse seria um ponto aí que o neoliberalismo propaga, mas que não conta essa parte, esse lado da história, né? Então, está muito relacionado a esse oitavo item sobre privatização, sobre vender estatais para o setor privado. Setor privado, seja ele da Europa, dos Estados Unidos, da China, ou seja ele nacional, esse investimento do setor privado, de acordo com a teoria neoliberal, geraria eficiência econômica, né? Então, os recursos que estariam sendo aplicados pelo empresário geraria eficiência econômica. Então, isso que o pessoal hoje preza no liberalismo, eficiência econômica, e eles vão fazer isso de uma forma ou de outra, seja através da desregulamentação, nosso nono item aí, né? Ou seja, através de demissões, automatização do processo dentro das empresas, etc. Bom, o 10º item é a proteção dos direitos de propriedade, né? Então, garantir os direitos de propriedade claros e seguros. E o que isso quer acontecer? O que isso acontece? No século XX, a gente teve um impacto muito forte da Guerra Fria. Ou seja,
Os Estados Unidos ele fazia uma propaganda de que o comunismo iria afetar as nossas vidas, né? O comunismo come criancinhas, o comunismo... Inventaram um monte de falácias sobre o socialismo e o comunismo. E o neoliberalismo, ele tem essa preocupação. O governo norte-americano, o FMI, o Banco Mundial, tem essa preocupação ainda. Então, garantir o direito de propriedade é um ponto em que mexe diretamente com esse medo que o pessoal tem, por exemplo, de perder a sua propriedade, né, de perder a sua propriedade privada, perder a sua casa, perder os seus bens. Então, por isso que eles ressaltam esse 10º ponto, tá? Bom, acredito que meu tempo aqui até passou um pouco, né? Não sei se vocês têm algumas dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, fiquem à vontade. Estou aqui para respondê-las. Acho que é isso, gente. Qualquer coisa, estou aqui. Fih, você está no mudo, eu acho. Está no mudo, Fris. Perdão, um jovem, o Kevin muito simpático, um jovem ainda ensaiando em suas primeiras conferências, gaguejando um pouco, né, achando as palavras, né, mas isso faz parte da tarimba da vida acadêmica e desse universo de militância política, sobretudo nesse campo tão importante que é a economia. Então, eu abro essa sessão para os colegas, para os alunos e alunas da escola, e para se pronunciar, com uma questão, uma pergunta que eu quero te fazer. Kevin, Sim. De quem você acha que é esta frase? Você citou vários economistas aí, alguns clássicos, como e outros, Keynes, clássico, o próprio Marx, en passant, a filosofia econômica de Marx, política, e alguns modernos também. E de quem que você acha que é essa frase? Pergunta para o Kevin, queridos e queridas. Aspas. Não fazer os pobres participar dos seus próprios bens é roubá-los e tirar-lhes a vida. Não são nossos, mas deles, os bens que aferrolhamos. Quem você acha que é essa frase, Kevin? Que pergunta astuta, sorrateira, não é? Kevin. Aferrolhamos. Parece ser... que quando você lê o Capital, eu li o volume 1, né, que era meio que obrigatório durante a faculdade. Então, eu acho que é de Karl Marx, né, porque ele gosta de usar a figura de linguagem. Então... Legal. Mas interessante, na hora que frase interessante, pesada, sobretudo lida no contexto, né? Não fazer os pobres participar dos seus próprios bens é roubá-los e tirar-lhes a vida. Não são nossos, mas deles os bens que aferrolhamos. Essa frase conclui uma ferrenha crítica do Papa Francisco ao sistema que está na Evangelii Gaudium, não é? E no parágrafo 57. Essa frase é de São João Crisóstomo, um bispo, frei, um teólogo que viveu na Turquia em 407. E é o bem, faz parte das grandes teses da doutrina social da Igreja, não é? Mas eu falo isso, Kevin, justamente para percebermos, né, que nós tivemos aqui, antes de ti, alguns economistas que abordaram o mundo do trabalho, a educação, e todos foram unânimes em citar essas 3 obras que grandes economistas, sociólogos estão lendo no mundo. A Fratelli Tutti, Todos Irmãos, uma ferrenha crítica ao sistema econômico neoliberal, do Papa Francisco, a Laudato Si,
sobre o cuidado da casa comum e a Evangelii Gaudium, não é? Uhum. Todos apoiam nas grandes teses da crítica ao neoliberalismo proposta pelo Papa Francisco, não é? Então, Kevin, desde já, grato por este primeiro encontro, estaremos com ele, quer ver? Agora, dia 21, temos o segundo encontro, ele vai nos dar algumas tarefas de escola para fazer, e temos que fazer, não é? Na primeira parte da próxima aula. Então, queridos, Kevin, desde já, muito agradecido. Perguntas? Cecília levantou a mão. Cecília, pode começar. Não tem outra pessoa inscrita. Você. Oi, Kevin. Olá, Kevin, Cecília. legal, você é corajoso, cara. Ó, corajoso. Obrigado. Enfrentar esse monte de cabelo branco aqui nessas telas é um problema, né, Kevin? Ô, Kevin, eu achei interessante porque nesses 10 itens que você colocou aí, do consenso de Washington, né, a globalização, como as coisas na teoria são sensacionais, né? Porque conforme você vai lendo aquilo ali, parece que, nossa, que vai ser uma maravilha, né? Mas a gente sabe que não foi. Então, você colocou na tela, e foi legal você colocar na tela, porque aí eu fiquei olhando assim, eu falei, nossa, pensei comigo, teoricamente, tudo é maravilhoso, né? Mas na prática, nós vimos que a coisa não foi bem assim. Então, bem legal isso daí, os seus comentários foram bons, né? E assim, e hoje eu li, não sei se foi ontem, se foi hoje, que o vice-presidente, né, o Alckmin, falou assim que essa, não tem explicação para essa taxa de juros do Brasil, né? Não tem porquê, ninguém sabe explicar isso daí, nem, não tem o que, como explicar uma coisa dessa. Então, a teoria é uma coisa, né? E as brechas que existem nas frases, nas coisas escritas, levam aos descaminhos que nós estamos vivendo aí, né? Porque tem muita brecha ali, conforme você lê uma coisa ali, você pode levar para o lado social, fazer coisas boas, mas também você pode levar para o outro lado, que foi o que aconteceu na maioria dos casos, né? Mas, assim, bem legal, gostei, Kevin. Você vai dar tarefa para a gente para a próxima semana? Ah, eu vou. Né? Nós somos meio preguiçosos, mas a gente faz. Eu vou dar uma tarefa assim para vocês, mas só fazendo um comentário sobre o que você fez, sobre o que você falou, bem que você colocou. A taxa de juros hoje, ela não tem explicação, que ela está muito alta. De acordo com o monetarismo, de acordo com o que Milton Friedman fala, Milton Friedman, inclusive, ele era um dos conselheiros econômicos de Ronald Reagan, né? Então, ele era o cara que ficava aqui do lado do Reagan, oferecendo conselhos sobre neoliberalismo, falando que as economias latino-americanas eram ricas, então investir nas economias latino-americanas, né, comprar empresas latinas, principalmente no Brasil, porque o Brasil ele tem um mercado relevante, e que eu digo mercado relevante é em termos de população. São 200 milhões de habitantes, né? Então, é um mercado consumidor na América Latina muito forte, muito relevante. Então, isso chama a atenção de grandes líderes ao redor do mundo, né? Ao redor, hoje não tem explicação. O monetarismo, o que Milton Friedman fala era que a taxa de juros deveria ser regulada pelo mercado. Quando a taxa de juros está muito alta, limita o investimento, limita o consumo. Quando a taxa de juros está muito baixa, expande o investimento, expande o consumo, gera crescimento econômico, gera renda, aumenta dos empregos, etc. Quando a gente tem, né, né, com a variação da taxa de juros, o aumento da taxa de juros também ele tem um efeito monetário de acordo com a teoria neoliberal. Ela faria com que o aumento da taxa de juros, por diminuir o crescimento econômico, faria com que a inflação se reduzisse. Porque, assim como eu falei para vocês, não existe crescimento econômico sem inflação. Então, se eu dou uma arrefecida, uma aliviada no crescimento econômico, eu tenho uma inflação mais conduzida, né? Tem uma inflação menor. Hoje a inflação ela não está tão alta,
né? Hoje ela está variando aí entre 1% ou 0,6% ao mês, né? Então, ela está controlada. Então, se a justificativa da taxa de juros é diminuir a inflação, não há explicação para isso. Então, o que o Haddad fala sobre não há explicação está muito baseado nessa dinâmica que a gente tem de aumento de taxa de juros, de diminuição da taxa de juros, de aumento da inflação, de diminuição da inflação. Então, é muito isso que o Haddad ele quis falar exatamente, tá? Mais alguma dúvida de alguém? Antônio tem uma dúvida. Pode falar, Antônio. Você está no mudo, viu? Kelvin. Desculpa. Alô? Opa. Escutando? Tô. Então, as teorias, né, a ciência elaborada aí na parte da economia que visa, né, uma racionalidade nessa parte, né, de produção, distribuição, consumo, ela então mostra que não tem força pela própria força científica, né, a explicação para fazer um desenvolvimento, olha, vamos seguir esse processo, assim. Então, diante desse nosso Banco Central autônomo, então, nenhuma teoria está presente. O que está presente é algum outro elemento que não a ciência. Não sei se ficou claro, assim, dúvida. Não. O que você falou está muito relacionado à metodologia científica em que o neoliberalismo e que o liberalismo se baseiam, né? Porque, basicamente, tentando ser bem prático, o neoliberalismo ele é uma ciência positiva, né? Ele tem, lógico, base, né, científica, mas é uma ciência que tem algumas defasagens. Porque, por exemplo, quando a gente tem aqui uma caneta, né? E isso é basicamente tentando ilustrar como que se fundou o pensamento do neoliberalismo. O neoliberalismo e o liberalismo, né? Já que o neoliberalismo teve como base o liberalismo, o que ele faz? Ele pega o objeto de estudo, né? O objeto de estudo, por exemplo, é a caneta. E aí ele separa a caneta desse objeto dessa relação que ele tem com o meio, né? Então ele separa e aí ele fala, bom, caneta é azul, caneta tem uma tampa, ela é possível escrever com ela, né? E só, ele faz uma breve análise. A ciência que, por exemplo, a dialética, né, que é utilizada para formular, por exemplo, uma teoria, para, por exemplo, formular o que Marx trouxe, né? Marx ele foi muito cirúrgico no que ele infundou, né, na sociedade. E, tipo, não é falando de marxismo, tá, gente? É falando de ciência. Porque ele fundou uma ciência, né, e por isso que o nome dele é falado tantas vezes, né, e algumas pessoas até não gostam tanto, mas a ciência que ele infundou junto com o Max Weber, né, ele vem posterior a Max Weber, e Max Weber também fundou a dialética, que se baseia basicamente no quê? Eu tenho esse objeto de estudo, né, então, beleza, eu vou olhar a caneta, mas eu não vou removê-la do espaço, eu vou olhá-la e eu vou descrevê-la no meio em que ela está sendo no meio em que ela está sendo que ela está interagindo. Então, beleza, a caneta azul, é possível escrever com ela, bom, mas é possível, como que ela foi produzida, né? Então eu posso ver como ela foi produzida, eu posso falar sobre o material da caneta, eu posso falar sobre como ela da tinta da caneta, eu posso falar sobre se a tampa é quebrável ou não. Então, eu posso descrevê-la detalhadamente sobre como ela interage com o meio. Se eu pegar a caneta, eu posso escrever. Se eu pegar a caneta, eu posso furar uma pessoa.
eu posso escrever na pele, escrever no papel, escrever em alguns lugares. Então, quando o Marx e quando o neoliberalismo pegam a economia, o neoliberalismo ele isola a economia, ele tira ela do campo, e aí ele trabalha com que ela é. Porém, há diversos pontos em que a economia interage com o homem, com o cenário externo, com o ambiente. Então, assim, eles olharam a economia num plano de estudo separado, enquanto a dialética, ela olha exatamente a economia e a interação dela na sociedade, né? Então, essa é exatamente a diferença. Eu vou pegar na próxima aula, eu posso tocar um pouco mais no assunto, porque é uma aula bem interessante sobre a metodologia científica. E vocês veem que eu tive um semestre só disso, mas você percebe que o modo como a ciência é construída, o modo como o material científico é construído, ele importa muito no que você quer chegar, tá? Grato, Kevin. Kevin, Sim, o nosso querido Frei Beto diz o seguinte: o governo Lula governa com duas tornozeleiras. Uma tornozeleira na perna direita, outra na esquerda. São elas o Banco Central, com juros elevadíssimos, e o Congresso Nacional. Não é? E se a gente olhar o Congresso Nacional, a maioria dos deputados e senadores estão ligados ao mercado financeiro, ao agronegócio e ao mundo perverso da Bíblia, não é? E da bala, poderíamos dizer. Não é? É uma pena que o nosso povo é muito lento e o termo correto, não por, eu diria, ignorante, desconhece o valor da política, não é? Agora, eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. É possível, no momento em que o Lula nomear o presidente do Banco Central, parece que nos próximos meses fará isso, esse presidente, com uma caneta azul, como essa que você tem na mão, abaixar a taxa de juros? E qual sim, seria uma possível reação do mercado financeiro? Não é porque o mercado, como você mesmo falou, ele isola o produto e nos vê todos como consumidores, não é? exato. O mercado não pensa na educação, na saúde, não. Ele pensa no ganhar, ganhar, ganhar e ganhar. Sim, Grato, querido. exato. Bom, eu gostei aí dessa brincadeira, né, de falar sobre as tornozeleiras, que tem aí o agro, né, que faz uma forte pressão no governo atual, e também tem o Congresso, né. A tornozeleira que ele está falando, né, do Congresso, é exatamente ao fato do poder legislativo ter mais poder do que anteriormente tinha, porque os votos que são determinados na Câmara são hoje determinados através de emendas parlamentares. Então, hoje, se o Lira, hoje, atual presidente do Congresso Legislativo, quiser colocar a votação de absorvente nas escolas, por exemplo, absorvente nas escolas. Hoje, se ele quiser colocar, fica a mando dele, então ele que escolherá colocar isso como um projeto de lei, né, ou como uma emenda constitucional, ele que escolhe, e, além disso, ele também pode definir quem vai votar a favor ou quem vai votar contra, né, através das emendas parlamentares. Então, bom, eu vou dar 1 milhão, 2 milhões para fulano votar a favor ou contra, né? Então, se ele quiser votar a favor, ele vai conseguir pagar essa pessoa que votar a favor, e aí isso vai ser aprovado. E ao agro, né, é que hoje existe uma presença muito, muito forte do agronegócio, né, na Câmara, e sempre quando, por exemplo, há algum incentivo, algum fomento à indústria, o agronegócio, ele fica com receio de perder espaço na política, né? Então, o mesmo funciona para a bala e para a Bíblia, né? Um famoso BBB, né?
O Banco Central, ele tem um papel muito relevante na economia, porque ele, teoricamente, ele tem um poder de execução na economia, né? Principalmente no que diz respeito ao lado dos bancos, ao lado monetário. Então, a partir do momento em que o Lula retomar esse poder, né, de delegar a presidência do Banco Central a uma pessoa que seja de confiança dele, ele teoricamente não ganharia a autonomia do Banco Central, né? A gente fala autonomia, Banco Central perdeu a autonomia, porque a gente não, o governo, ele não agiria diretamente na definição da taxa de juros, né? O governo, ele vai eleger, vai nomear alguém para o Banco Central, acredito que seja o Galípolo também, formado na PUC, mestrado na PUC, professor e hoje membro do... Eu acho que ele é membro de alguma pasta relacionada à industrialização e desenvolvimento, alguma coisa assim do Banco Central. Eu não sei exatamente, mas ele é muito bom. Eu já vi já algumas palestras dele lá na PUC. Ele é muito bom. Mas a partir do momento em que ele nomeia essa pessoa ela tem que estar alinhada com os interesses do governo, né? E aí, se o governo hoje tem em mente de que, bom, a taxa de juros está muito alta e que a gente ai, gente, esqueci a palavra, e que a gente consiga administrar essa taxa de juros para tentar baixá-la e gerar crescimento econômico, ele vai eleger essa pessoa, né? Isso vai acontecer, porque, primeiro, para eleger uma pessoa, se ele quiser ter autonomia e quiser fazer com que a economia avance nos próximos anos, ele tem que institucionalizar. E essa institucionalização, ela se dá através da nomeação de um presidente que esteja alinhado com o interesse do governo, tá? Um nome que eu citei aqui é o Galípolo, que ele é muito, muito bom, assim, então espero que ele seja eleito aí, tá? Queridos e queridas, são 9 horas passadas e o nosso professor aí parece que tem trabalhos a fazer, enfim. Mais alguma pergunta ou podemos ir para os finalmente aqui? Aguardar a tarefa de casa que ele vai nos dizer agora. O Ed Carlos, ele tem uma dúvida. Oi, Ed Carlos, pois não, a palavra é tua, querido. Oi, turma, boa noite. Boa noite. Na verdade, é só fazer um comentário, 2 comentários. Um é para parabenizar o Kevin aí, foi uma excelente aula, gostei bastante. Muito obrigado. Anotei muita coisa aqui, muita coisa interessante mesmo que agrega, né? Principalmente quando se fala de neoliberalismo, né? Quando a gente fala de questões fiscais, orçamento, taxa de juros. O que eu fico triste mesmo, eu até comento isso com os amigos às vezes, é que assim, esse sistema que está há muito tempo já, né? Pelo menos no Brasil e boa parte do mundo, ele sufoca demais, né? Quem tem uma renda baixa. E a realidade do Brasil é essa, né? A realidade do povo brasileiro é essa, né? Nós somos um povo que, pela natureza, igual você falou, pelo nosso mercado aqui, que a gente exporta, que são mais matérias-primas, a gente é riquíssimo nessa questão, né? Mas monetariamente a gente é muito pobre, né? A maior parte da população, quase 80%, vive com um salário mínimo. E os valores que se cobra para pessoas que têm um salário mínimo no mercado, ou em qualquer lugar, é o mesmo valor de uma pessoa que ganha 10, 20, 30 salário mínimo, entendeu? E quem tem um dinheiro considerável, que é uma pequena fatia da população, consegue viver muito bem e não sente a inflação. Muito pelo contrário, quando a taxa de juros é maior, né, o cupom lá aumenta 0,5, a taxa chega a 12,70, chegou a 13%, para eles é maravilhoso, porque eles vão ganhar ainda mais com isso. Igual você colocou no começo
da sua aula também. Como é que a gente vai comprar uma casa? Né? Como é que a gente vai comprar um apartamento? Como é que a gente vai comprar um carro? Você vai comprar, entre aspas, né? Você vai financiar ali e vai pagar dois, três, se não for mais. E aí o que me chateia é isso, é que assim, a gente vive num sistema que sufoca muito a classe mais simples, a classe, a base do país, né? Infelizmente, a maior parte da população é de baixa renda, sufoca demais. Juros do cartão de crédito que estava, né? Não é mais, que o governo Lula tirou, mas era mais de 400% ao ano, né? Lá fora, o pessoal costumam até chamar os brasileiros de burro, da gente aceitar um juros desse, né? E, infelizmente, a gente aceitava, né? Mas se mudou, né? Que bom que mudou. Diminuiu um pouco. Não tá o ideal, mas diminuiu bastante. Aí é isso, eu queria colocar mais essa observação. Se você quiser complementar também, eu fico agradecido. E parabéns novamente aí pela aula, foi muito bom. Muito obrigado. O que você falou realmente é um sistema que nos sufoca. Eu, assim, passei aí para a vida adulta e aí eu consigo sentir o peso da responsabilidade, né, que a gente tem em relação à questão da renda e em relação às condições que a população brasileira hoje vive, né? Hoje, assim, eu entendo que o sistema ele só é possível mudar de uma forma que a população, na realidade, esteja a fim de, né? Então, acredito que líderes, né, pensadores que promovam pensamentos em que a população tenha que ter uma igualdade melhor de renda, né, tenham que ter um aparato, melhor condições de vida, né, acesso à segurança, à saúde, à educação, eles deveriam realmente estar nesse poder, né? Então, por exemplo, a gente tem pessoas que estão na política tentando fazer isso, mas é um pouco mais embaixo, né? Existe muita, como é que se diz? Existe um jogo político que às vezes não é mostrado para a gente. Hoje a gente vive uma democracia. Hoje, se a gente quiser mudar esse panorama, a gente tem que mudar através da democracia, né? A gente fica até um pouco rendido, né? Quando a gente está falando, bom, Kevin, por que você não faz alguma coisa? Não, é impossível. Tipo, uma pessoa só fazer algo para tentar mudar todo um sistema, né? Então, assim, tem que ser um grupo motivado, tem que ser um grupo que não seja é, alienável, né? Tem que ser um grupo que tenha esse compromisso de querer mudar, de querer ser justo. Existe aí uma dificuldade que a gente tem, por exemplo, de eleger esse grupo. Não tem como mudar hoje, se não for através da política, e se não for as pessoas que, tipo, tenham todas essas condições para poder fazer, né? Assim, só tem como mudar hoje pela política. E pela política existe um jogo que a gente não costuma ficar sabendo, né? Então, assim, em relação à economia também, mesma coisa. Hoje eu vi um vídeo, né, do Paulo Guedes falando, um dos maiores precursores da política neoliberal no Brasil. Hoje o que ele estava falando era de falar assim, era exatamente o que eu havia citado, né, sobre o carro e sobre o produto, a exportação de produtos. A gente deveria produzir produtos tecnológicos aqui no Brasil, porque quanto maior o nível de dificuldade da produção tecnológica, maior é a renda, maior é o emprego, maior é o investimento para a produção desse produto. E isso faz com que alimente diversas cadeias da economia. Isso faz com que aumente a renda, né? Hoje, através da política, a gente tem a política aí de salário mínimo, né, que é uma política defasada, que não acompanhou a inflação por vezes. Então, seria um modo de que
a população poderia viver com uma renda um pouco maior, né? Mas não só ter uma política, um aumento, uma valorização do salário mínimo, por exemplo, resolveria, por exemplo, a condição financeira da economia. Por quê? Porque se a gente aumentar muito o salário mínimo, isso é teoria econômica, se a gente aumentar muito o salário mínimo, a população ganharia mais, e isso faria com que aumentasse a demanda, e aumentando a demanda, a gente aumenta a inflação. Então, é uma política de aumento de salário mínimo, mas acompanhada de uma política em que fizesse com que a inflação se mantesse no mesmo patamar. Porque aí, por exemplo, se hoje o salário mínimo está em 1.400, a gente passaria, sei lá, ganhar 2.000, mas os preços ficariam ainda estáveis. Então, a gente teria ali uma margem bacana para trabalhar, entendeu? E aí aumentaria, sei lá, as condições de vida. Isso é uma alternativa. E uma alternativa que só pode ser mudada através da política. Então, por isso que, às vezes, a gente tem que ter muita noção em quem a gente está votando, e a gente também tem que ter consciência de que as pessoas que estão ao nosso redor, a gente tem que, na realidade, pensar, né, em ter um certo poder de influência das pessoas que estão ao nosso redor, né, para poder fazê-las com que, pô, ó, eu li sobre esse cara, eu acho esse cara inteligente, ele tem tudo que eu penso em ser certo, pô, tenta votar nele também, ele é um cara bacana. Existem pessoas existem a parte da população, a maior parte não é tão interessada na política, né? Então, é importante que a gente alimente o interesse dessas pessoas na política, que alimente o interesse nessas pessoas de tentar mudar através da política mesmo. Então, é muito importante que a gente saiba em quem a gente vai votar. Por incrível que pareça, às vezes a democracia, né, fomenta esse sistema, de Carlos, que você bem falou, mas que existem pessoas que querem amenizar as condições, mas não têm condições, né? Então é muito importante a gente ter consciência em quem a gente está, por exemplo, elegendo, viu? Mas concordo, mas infelizmente o brasileiro, ele ainda, a gente é muito omisso, né? A gente vê as coisas acontecer, chega num hospital, não tem médico, né? Às vezes não tem o funcionário lá que deveria Não ter para supera. atender, ou se tem é daquele jeito, atende com má vontade, e a gente não faz nada, né? A gente As não faz vozes. uma militância para buscar, para reivindicar direitos, né? E deveres. O Corinthians ou São Paulo fica 5, 10 jogos sem perder, vai centenas e milhares de torcedor lá em frente ao estádio. E você chega no hospital, não tem um médico, não acontece nada. Se for alguém lá na prefeitura, vai 10, 20 pessoas. Exato, exatamente. Infelizmente. A gente precisa se incomodar mais, né? Uhum. O presidente da França, Emmanuel Macron, há uns anos atrás, ele quase caiu da presidência, não sei se vocês lembram disso, só porque ele aumentou o preço da passagem lá. E foi pouca coisa que aumentou o preço da passagem. O país parou por conta disso. Aqui aumenta a passagem, os ônibus não melhoram e a gente não faz nada. É por isso que os governantes fazem o que quer com a gente, infelizmente. Exato. Na França há bastante disso, né? Na França, qualquer coisinha. Sim, a militância é muito forte lá, né? Exato. Gratos, Edi. Cícero, sua questão, e lembrando que nós já estamos em 9, passamos em 13 minutos nosso horário. Cícero, sua questão? Ok, boa noite para vocês. Kevin, Boa noite. boa noite. Não, só porque eu pego algumas coisas e no começo da sua explanação, você comentou sobre a Sabesp, né? E eu coloquei assim, porque nós tivemos na luta aqui em Guarulhos contra a privatização da Sabesp, né? Lá na Câmara e tudo, e a gente foi simplesmente atropelado. E olha que a gente estava num bom número lá, mas nós somos atropelados pela situação, né? Que são os ditos vereadores neoliberais, etc. Foi usado de todos os artifícios para aprovação. E foi colocado nesses artifícios que a Sabesp já é uma empresa
público-privada, porque ela tinha ações ações vendidas, né? Ações vendidas, e essas ações, na sua maioria, ainda era do governo. Agora, ela vendeu a parte da ação do governo, né? Vendeu as partes da ação do governo. Então, o que pode se considerar inconstitucional é que ela é uma empresa estratégica do ponto de vista da água, né? Do ponto de vista da água, ela não poderia ser vendida, não poderia ter maioria privada, porque ela é estratégica, no ponto de vista de que, por exemplo, nós estamos atravessando uma grande seca, e quem gerencia isso, né? As empresas gerenciam na questão do lucro, né? E aí entramos na pauta neoliberal que você coloca. O neoliberalismo é um mal do capitalismo, é um apêndice do capitalismo que vem com ele. E nós sabemos que a maioria do povo, dos países sul-americanos, europeus, americanos, são todos capitalistas. E a gente não vê a curto prazo uma revolução que consiga tirar esse sistema. Não consiga tirar esse sistema. Então, a pergunta é nesse sentido, de que como combater o neoliberalismo na atual realidade, onde a gente vê, por exemplo, no Brasil, 33% consolidados dentro dessa linha da população. Se eles foram enganados, se eles estão sendo ludibriados, etc., mas eles se mantêm firmes. Há 4 anos que nós temos reprovação do presidente da República de 33%. Isso é muito grave, porque consolida esse olhar neoliberalista. Então, como combater isso? Desculpe, foi isso a minha pergunta. Não, tudo bem. Da sua questão, só lembrando que, para nós, política e economia não se separam, caminham juntas, não é? Não é impossível. Quando eu falo política, é ação política. Os sindicatos, os partidos, os movimentos populares, as igrejas, a turma toda, a turma que estão junto com o povo, né? Os professores, a escola, as instituições, a família, não é? E a economia não pode ficar, como ele falou, a canetinha, né? Eu pego a política, a economia e tiro ela do povo. Não existe isso, né? Isso é neoliberalismo radical, né? Que só leva, que pensa a economia, voltada para cima, a economia é, como diz o próprio termo, pensar a casa comum, não é? Uhum. A economia vem de casa, não é? A minha mãe faz economia junto comigo aqui, olha, a gente recebe salários, gastamos tanto, poupamos tanto, dá para fazer a reforma do telhado, deu para fazer a reforma do telhado, lá se foi 12 mil na nossa economia, o caixa foi embora, agora tem que trabalhar mais, poupar menos, mais, não é? Para crescer o caixa. E aí é a tarefa das eleições, né, querido? Não é por isso que pensar seriamente em encantar a política, como fala o Papa Francisco. Kevin, sua resposta e depois a sua tarefa para casa, né? Sim, com certeza. Bom, minha resposta é que a Sabesp, primeiro você tocou no ponto da Sabesp, né? A Sabesp é uma empresa de capital misto. Só um instante só. A Sabesp deu, no 4º trimestre de 2023, um lucro de 1,18 bilhão de reais. No 4º trimestre de 2023, a Sabesp deu um lucro de 1,18 bilhão de reais. Kevin, desculpa aí, no ano, lucro líquido de 3 bilhões de reais. Kevin, desculpa aí. O que eu vou falar é que ela é uma empresa de capital misto. Por ela ser uma empresa de capital misto, então 51% pertencia ao governo, né, do Estado, e os outros 49% eram negociados em bolsas, né? Então o Estado seria o principal acionista. Por ela já ser de capital misto, ela já tem que obedecer, na realidade, uma pressão do mercado, né, que é distribuir dividendos. O mercado pressiona, né, todo o comitê executivo lá do mercado que
que é conselheiro da Sabesp, faz essa pressão para que a Sabesp produza lucros. Se parcela desse lucro fica diretamente com o Estado, há uma pressão desse comitê, desses grandes empresários do capital em privatizá-la. Então, não há razão, né, visto que o Friso aí acabou de ressaltar sobre o lucro exorbitante da Sabesp, não há razão para a privatização dela, né? Por quê? Porque ela produz lucro, né? Anteriormente a isso, a gente também tem uma fala dos governantes aqui. Bom, a gente tem que privatizar empresas que dão prejuízo, porque se a privatização vai gerar eficiência econômica, logo, a gente teria que privatizá-la, porque aí ela não seria tão custosa, né, para o Estado. É uma empresa de saneamento básico, então, assim, eles vão aumentar a parcela do lucro, os empresários vão embolsar esse lucro, né? A curto prazo, ela vai ser comprada, né? Então, o Estado vai embolsar esse dinheiro, vai conseguir pagar suas contas, vai conseguir fazer investimento público, mas não vai ser o suficiente. No longo prazo, a gente vai pagar o preço na realidade, porque quando uma empresa ela tem capital aberto, ela fica muito como é que é? Ela fica muito a favor do comitê executivo, ela fica muito a favor desses empresários. Então, ela sempre vai ser direcionada para obter lucros exorbitantes, para depois, posteriormente, ser dividida entre dividendos, né? Então, esses dividendos, os empresários vão embolsar e vão fazer sei lá o quê, sempre para gerar mais dinheiro, sempre com essa ambição de gerar mais dinheiro, né? Então, quando a gente tem isso no longo prazo, a gente vai acabar pagando o preço, né? Então, assim, não tem outro motivo para que a gente, por exemplo, privatize a Sabesp, uma empresa de saneamento básico. Por quê? Porque a Sabesp ela tem uma estrutura produtiva muito, muito grande, né? Ela é o monopólio natural, é o que se diz de monopólio natural. Então, ela tem que fornecer água de qualidade para toda a população. Então, para alguns casos, a iniciativa privada, por exemplo, irá pensar duas vezes de, por exemplo, expandir o serviço de saneamento básico para regiões mais pobres, mais longe da periferia, né? Então, isso vai acabar gerando um desencontro, por exemplo, na democratização de serviços básicos a toda a população. Quando o Estado não tem esse interesse no lucro, mas interesse ao bem-estar da sua população, esse aspecto que eu estou falando de obter lucro e mais lucro, ele acaba ficando no segundo plano, porque o primeiro plano é obter bem-estar, né? E quanto maior o bem-estar, né, para a população, melhor vai ser para a reeleição, por exemplo, desse político, tá? Então, assim, para a gente combater esse neoliberalismo, é a mesma dinâmica que eu falei para o de Carlos, é através da política, gente. Tipo, não tem como a gente combater essa agenda neoliberal se não for pela política, se não for elegendo as pessoas que vão lá, brigam, que não aceitam, não como resposta, e sempre está lá, sempre brigando. Hoje tem um candidato muito bacana, que é o Boulos, para a Prefeitura de São Paulo. Eu gosto muito dele, né? Então, ele seria um cara que tentaria barrar, por caso ele estivesse no comando, a privatização da Sabesp. É um cara que não aceita não como resposta, tem, assim, conselheiros, né, todo o eleitorado dele é muito inteligente, tem muita formação, né, mas que não tem como combater a agenda neoliberal se não for pela política e elegendo as pessoas corretas, viu, Cícero? Obrigado. É por isso que eu estou nessa. Grato, Tá Kevin. certo. Grato, Kevin. Não sei se vocês sabem, o Cícero faz parte do mandato coletivo Esperançar, não é? Desculpe,
É mandato coletivo do povo. Ah, saiu, não é mais do Esperançar. Isso, Houve um racha já, viu, Robson? Não é questão democrática. Nós elegemos uma mulher. Não, mas não precisa explicar isso aqui Desculpa. agora. Você vai falar Ok, vai ter uma aula mas só nós para elegemos vocês. uma mulher Né? e o outro não. Como é que é, Cícero? Pode falar, completa. É que nós elegemos uma mulher democraticamente pelo grupo e uma das pessoas não aceitou. Aí formou outro grupo. Aí nós saímos, porque nós mantemos a questão democrática. E é uma mulher jovem, 34 anos, super capaz, que foi eleita pela maioria e um dos membros não aceitou. Como ele tinha saído na legenda da última vez, ele exigiu do partido a legenda. Só que o partido, vendo a nossa capilaridade, a nossa disposição política e a nova liderança dessa mulher, eles nos deram uma legenda. E hoje ele vai ter outra legenda? o outro exigiu a legenda, então o partido deu uma outra legenda para nós. Tá bom, parabéns. Sucesso aí. Isso Parabéns, mostra, interessante, isso mostra que todo mandato coletivo tem que estar ligado a um movimento político, né? Mas parabéns para a iniciativa de vocês aí. Tá. Não é fácil construir com os diferentes, sobretudo a política, mas isso aí é o desafio de encantar-se por ela. Kevin, então, como alunos e alunas, qual é a tarefa para casa? Como alunos e alunas, eu gostaria que na próxima aula vocês trouxessem, né, um exemplo, né, um internacional e um nacional, sobre a política neoliberal. Né? Então, por exemplo, alguns exemplos que eu citei, né, corte de impostos, né, que a Margaret Thatcher fez lá no período, ou privatização de empresas que eram estatais. Eu gostaria que vocês trouxessem isso para a aula para que a gente debatesse, né, quais são as consequências econômicas de determinada política, né, para o cenário internacional e nacional, tá? Então, assim, seria basicamente pegar uma notícia, né, nacional, ou seja, no Brasil, sobre algum exemplo, né, alguma notícia que que seja de cunho neoliberal, que tenha relação com o neoliberalismo, e qual seria o impacto dessa política na economia. Ok. Tá aí, queridos e queridas, tarefa para casa, tá bom, estudantes? Kevin, Antônio, Robson, Beatriz, Cícero, os demais colegas, Ed, Cecília, Antônio, não é? Olga, grato pela presença. Até dia 21, quarta-feira, daqui a 2 semanas, a gente volta com o Kevin nesse mesmo site, aula número 10, esse mesmo endereço. E a você que acompanhou essa aula com o Kevin na Escola de Fé Política Dom Joaquim, nossos agradecimentos a você que vai multiplicá-la também, dizer, olha, esse moleque falou coisa boa, esse grupo aqui é gente séria, não é? Nossos abraços. E participe conosco na próxima aula. Até lá, gratos a todas e a todos os alunos aqui. Obrigado, Kevin. Muito obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Paz e bem. Tchau. Obrigado. Grato, Kevin. Tchau, tchau. Grato, Kevin. Obrigado a você. Deixa eu encerrar a gravação aqui.